O Pablo Marçal estava aqui e falando, já que tá falando de diferença de QI, ele falou que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Estatisticamente aí, vai, o que você tem a dizer? Já que você tá falando de prêmio Nobel. Tem vários estudos que mostram, na verdade, quase igualdade entre homem e mulher, só que o desvio padrão dos homens é maior. Então você vai ter, tanto para menos quanto para mais, o desvio padrão vai determinar a largura da distribuição. Né? O The Bell of Curve fala isso. Então você tem, isso não só na inteligência, mas em quase tudo. Você vê, por exemplo, inclusive em habilidades que as mulheres são melhores, as mulheres escrevem, em média, as mulheres escrevem melhor que os homens. Só que você pega os melhores escritores do mundo são homens, e poucas são mulheres, tem uma predominância de homens. As mulheres dançam muito melhor que os homens, mas os melhores bailarinos do mundo geralmente são homens. Né? Os melhores que dançam. Então, você tem a média, mesmo nas habilidades que as mulheres são melhores na média, quando você pega nos extremos superior, você tem os homens se destacando, e no inferior os homens perdendo. Então você tem maior criminalidade entre homens, maiores problemas neurológicos diversos entre homens, esquizofrenia, ansiedade, etc. A ansiedade, talvez nos anos mais recentes, as mulheres tenham aumentado um pouco isso, em parte, talvez até pelo feminismo que você citou. Talvez Concordo. Esteja agravado essa situação que existia menos ansiedade entre as mulheres algumas décadas antes do que tem atualmente. Mas outras características psicológicas, você tem, não só físicas também, entre homens e mulheres, as mulheres têm, tanto para menos, elas aparecem com uma menor frequência, que os homens têm mais problemas, mais efeitos negativos, muito abaixo da média que as mulheres, e muito acima também eles têm predominância em quantidade, com destaque superior e inferior do que as mulheres. Com relação à média, a maior parte dos estudos, inclusive eles são planejados, quando eles selecionam questões para os testes, já nos últimos, antigamente não, mas nos anos mais recentes, eles procuram selecionar questões em que quando eles aplicam essas questões em homens e mulheres, se tem uma disparidade, que os homens saem melhor, as mulheres saem melhor, eles eliminam essas questões e preservam só aquelas que mantêm. Então eles forçam o resultado. Forçam uma igualdade. Forçam uma igualdade. Agora, quando você analisa, por exemplo, o SET, que é um exame dos Estados Unidos semelhante à FUVEST, né? O SET, o GRE eu não conheço, mas no caso do SET, eles têm estudos que mostram que desde que começou a ser aplicado o SET, os homens têm um pouquinho mais de resultados, um pouquinho acima do resultado das mulheres. Só que isso não reflete necessariamente uma vantagem de QI, porque você tem uma self-selection. Você tem os homens que, especialmente nas décadas passadas, nos anos mais recentes nem tanto, mas se você pega no começo do século XX, as mulheres, uma quantidade muito menor de mulheres tentavam fazer esses exames, elas tinham menos oportunidade de fazer. Então acabava havendo essa self-selection. Então, talvez o fato de os homens conseguirem resultados melhores entre os que faziam o SET não é porque... O que é o SET? O SET é um exame Scholastic Aptitude Test. Acho que mais ou menos, se pesquisar na internet, acho que encontra exatamente. Acho que é quase isso. É um exame semelhante à FUVEST, só que é feito nos Estados Unidos. Para entrar em Harvard, você tem que ter mais ou menos 1.450, que equivale mais ou menos a 145 de QI. Né? Para entrar no MIT, você tem que ter mais ou menos 146, mais ou menos, sei lá. Não sei exatamente os valores, mas é próximo disso. Né? Então o SET ele tem uma correlação de 0,82 com o QI. Ele é muito semelhante a teste de QI e é aplicado em milhões de pessoas. Você tem o SET porque o QI, você não tem estudos desse tipo que o próprio estudo de QI seja neutro na avaliação. O SET ele é neutro, mas existe uma self-selection das próprias pessoas que decidem fazer o teste e não são representativas da população em geral. Claro. Então você vai ter uma predominância de homens com QI mais alto, não porque eles sejam de fato, porque na média da população eles têm um QI mais alto, sim porque, não dá para dizer que sim ou não, mas assim, não tem dados suficientes para avaliar. Né? Concretamente tem uma predominância de QI um pouco mais alto dos homens, mas é uma diferença que dá mais um ponto de QI, que é quase irrelevante. Né? No SET ele tem um pouco mais alto dos homens do que das mulheres, mas não se sabe exatamente qual a causa. Pode ser que seja uma causa social, né, e não cognitiva nem genética. O Trezutão fala de um exemplo que pegaram duas irmãs e uma cresceu tipo na Coreia do Norte e uma foi para os Estados Unidos e as duas tiveram tipo diferença de 20 pontos de QI quando pegaram e fizeram um teste e tal, já adultas, depois de muitos anos. A criação também deve com certeza influenciar muito, né? Sim, também influencia. Tem vários estudos com essas questões de... A alimentação. Sim, sim. Tem casos que dá diferença de 20, 30 pontos, né? Assim, você pega irmãos gêmeos separados na infância, que seguem caminhos muito diferentes, um exposto a um ambiente muito rico intelectualmente e o outro com poucos recursos. Quando você avalia depois de alguns anos, algumas décadas,
a diferença fica bem grande. Então, isso depende também de qual teste você aplica, porque o teste não é um teste único, tem milhares de testes de QI no mundo. Só no Brasil tem mais ou menos uns 200 testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. E tem muitas prioridades diferentes nos testes. Tem alguns, o VAIS, por exemplo, ele tem 14 subtestes. Então, ele tem um que mede informação, que não é adequado para avaliar o QI, velocidade para organizar cubos de Cos, que não é adequado. Entendi. Cultura geral, então, e outros que medem, eles te dão uma sequência de figuras, e você tem que entender o padrão que aquelas figuras estão seguindo para você prever a próxima figura. Esse é mais livre de cultura. Então, esse tipo de teste, se fosse aplicado em irmãos gêmeos separados na infância, provavelmente a diferença seria menor, talvez quase nula, né, do que, claro que se houve algum trauma por alimentação deficiente, alguma pancada na cabeça, aí você vai ter realmente... Mas se eles tiveram uma vida saudável, e a única diferença foi que um foi num ambiente culturalmente rico e o outro não, provavelmente a diferença vai ser mínima nesse tipo de teste que avalia pensamento abstrato sem elementos culturais, que tenta minimizar... Inclusive foi aplicado na Gorila Coco. Né? A Gorila Coco resolveu um teste que não tinha elemento cultural nenhum, ela tinha que identificar padrões em série de figuras e prever a próxima figura. Então, se for aplicar um teste cultural, como o Edu citou, provavelmente foi um teste que tinha forte carga cultural. Então, não é que representa todas as características intelectuais, mas no caso cultural, provavelmente... Né? Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.